Salve galera, beleza? Que bom que você tá aqui em mais um estudo bíblico sobre cosmovisão. Meu mano Ricardinho, como é que você tá, brother? Tô bem, Davi. Fala, galera. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo sobre cosmovisão. Mano, já se inscreva aí, deixe seu like e compartilha com todo mundo, porque eu acredito que esse vídeo aqui vai ser muito importante pra você. Ricardinho, de vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, sabe? Pra responder e interagir com a galera. Só que um stories do Instagram tem só 15 segundos e às vezes a galera me faz umas perguntas a respeito de política, cosmovisão e política, que é impossível responder em 15 segundos, mano. Ok. Não é verdade? É muito difícil você desenvolver uma resposta densa e com qualidade em 15 segundos. Ok. Então, hoje a gente vai trocar essa ideia Então nós sobre vamos falar política. sobre cristianismo e política. Cristianismo e política, cosmovisão, como o cristão deve enxergar a política. Então vamos lá. Primeiro vamos então desmistificar aquela ideia de que religião e política não se discute. Perfeito. Spurgeon diz o seguinte, que só os tolos dizem isso, É, que política e religião não se discute. E Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. totalmente. Spurgeon foi um cara bíblico e um cara além da sua época. Então vamos lá. Quando a gente olha o contexto bíblico, Davi, só para a gente dar uma introdução para a galera de como a política se desenvolveu nas escrituras, a gente vê lá no livro de Gênesis, logo no início, José, lá no Egito, como primeiro-ministro do Egito, Sim. cuidando das coisas de Faraó. Certo. E o interessante é que José, cara, ele se sobressai. Ele tinha uma função política. Ele tinha uma função política, mas ele sobressai. Perfeito. Ele cuida de todas as coisas do Faraó, ele dá ordens. Depois do Faraó, era ele que comandava, Ele era o cara. era o cara. Porém, ele era o cara, mas nunca negociou a sua intimidade e os princípios de mandamento de Deus. Daí a gente já tira algo interessante aqui para começar, né? Então quer dizer que a gente pode falar, argumentar, discutir, debater sobre política e sobre fé? Sim, mano. Claro. Qualquer assunto a gente pode falar sobre isso. Mas é interessante que isso não significa que a gente não está falando, a gente pode depois mais para frente, a gente não está falando sobre união da igreja e Estado. Não é isso que a gente está falando. A gente não é a favor disso. A gente não defende. As esferas não se misturam. Agora, uma coisa é um fato. O cristão, ele tem que ter conhecimento a respeito da política, tem que ter conhecimento do que está acontecendo e ele também pode estar envolvido com a política sem nenhum problema, desde que, como você falou, ele não negocie. Exemplo, o José. Mas antes mesmo, para você ter uma noção, antes mesmo do José ter envolvimento com a política, quando ele cuidava das coisas do seu chefe, ele já teve uma proposta indecente. Com certeza. Que Não foi a política que o tentou desviar. Antes Não, disso, ele já teve. Antes disso, porque a mulher do patrão tentou pegar ele falou, aqui não, Satanás, saiu correndo, certo? E ali ele se manteve em santidade, foi preso injustamente. Ou seja, quando ele assume o governo, não importa qualquer que fosse a proposta indecente que ele pudesse receber de alguém ali naquela esfera, ele iria se manter íntegro porque ele já tinha provado isso na sua caminhada. Ou seja, ele já tinha os seus princípios morais pautados do que Deus tinha para a vida dele. Perfeito. Ou seja, então aquela ideia das pessoas serem avessas à política não é uma ideia bíblica. É porque a galera fala o seguinte, Ricardinho, você é um cara bom, você é um cara crente. Você não pode se envolver com a política. Se você se envolver, mano, já era. Não, a resposta é não. Se você é um homem de Deus e você quer se envolver com a política, amém. Então você vai lá, você se envolva, mas você não negocia os seus princípios, senão é pecado. Ok. E você, partindo dessa ideia que você falou, vem outro personagem bíblico que também se sobressai na política. Perfeito. A gente vê lá no livro de Daniel. Certo. Daniel é um jovem judeu que é levado cativo para Jerusalém pelo Nabucodonosor. De Jerusalém para Babilônia, né? Para Babilônia, é levado cativo. Sim. Porém, ele chega lá, ele não negocia os seus princípios, ele assume um cargo de governador lá. Certo. Ele era o cara. Sim. E ele não foi o cara só em um império, ele foi o cara em vários impérios. Sim. Caiu o Império Babilônico, ele continuou lá. Veio o depois- Medo-Persa, ele continuou também. Depois do que o rei que o levou cativo morreu, ele continuou lá, inclusive aquele episódio da mão que escreve na parede já é com o filho o sucessor, né? Já é Com com outro Beltesazar. rei, já é com, entendeu? É que eu tinha esquecido o nome, então você me salvou aí, mano. Mas aí ele também tinha envolvimento político Tinha, ele estava lá. e ele também não negociou seus princípios, tanto que ele quase morreu por causa disso. Ele quase morreu. Mas o interessante é que os impérios caem,
Daniel continua na política e ainda continua íntegro. Sim. Integridade não tem a ver com a política, tem a ver com os seus padrões morais. Exatamente, porque o meio pode ser corrompido, mas alguém que está lá envolvido com esse meio tem que fazer a diferença. Se ele se diz homem de Deus, mulher de Deus, se diz cristão. Ok, perfeito. Então, dada essa introdução de contexto bíblico, mano, eu tenho uma pergunta pra fazer, porque eu também tenho dúvida. Manda. Eu tô ligado que você gosta de falar sobre isso. Mano, o que é esquerda? O que é direita? Rapidamente, para não ficar muito extenso. Tá. Toda a esquerda é comunista e toda a direita é conservadora? Tira essa dúvida nossa. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, mano. Que a gente tem que pensar e enxergar a realidade de uma outra forma. Eu já quero aqui, então, já quebrar sua expectativa logo de cara. Por quê? Porque assim, mano, tirando quando a gente tá falando de salvação, quando a gente tá falando sobre Deus, que ou é lado A, lado B, ou é céu, ou é inferno, ou é trigo, ou é joio. Ou é sim, não? Tirando quando a gente tá falando sobre essas coisas, a realidade aqui que a gente vive nesse mundo aqui, o planeta Terra, não é A e B, mano. Existem várias camadas pra gente enxergar o mundo. Procurar um equilíbrio. Exatamente. Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, equilíbrio faz parte do cristão. Quando a gente enxerga e tenta enxergar o mundo o tempo todo só A, A, lado B, direita, esquerda, PT e anti-PT, Bolsonaro, Lula, PSDB e PSOL. Quando a gente fica só o tempo todo... Trump e Biden. Isso, quando a gente fica só o tempo todo colocando esses opostos, a nossa visão fica reduzida. Fica muito reducionista, né? O mundo fica pequeno. Ok. Agora, explicando... Ou seja, a nossa cosmovisão fica reducionista e fica denegrida também. Fica pequeno, fica feio, fica ruim. Agora, respondendo, porque a galera vai achar que eu tô fugindo da resposta, mas eu não tô. Respondendo, todo cara de esquerda é comunista? E a resposta é não. Todo cara de direita é conservador? E a resposta é não. Na verdade, conservadorismo político talvez é o termo mais usado nos últimos tempos aí, mais mal usado, porque a maioria da galera se diz conservadora e nunca nem leu nenhum tipo de autor conservador, nem sabe nada a respeito disso. Então a gente precisa, primeira coisa, tirar essas coisas. Por quê, Ricardinho? Eu gosto de falar sobre isso mesmo, quando você falou. Por quê? Porque... Eu tenho uma pergunta louca pra você aqui. Segura. Porque a Bíblia, ela não é ideológica, mano. Sacou? E aí vem o problema. Quando eu quero enxergar o mundo através da minha ideologia, eu acabo enxergando a Bíblia através da minha ideologia. E aí eu tô distorcendo a verdade. Aí eu reduzo a Bíblia ao meu pensamento. Perfeito, mano. E faço Deus a minha imagem e semelhança. Porque daí eu tô fazendo teologia partidária, mano. Então, se eu sou um cara de esquerda e eu tô vendo a ideologia de esquerda antes da Bíblia, o que acontece é que eu vou enxergar na Bíblia aquilo que eu quero, não o que a Bíblia tem para me dizer. Aí eu tento pautar a minha ideologia através da Bíblia e usar a Bíblia como escudo. Mas a mesma coisa acontece do outro lado. Se eu sou um cara de direita e eu coloco a minha ideologia de direita antes da palavra de Deus, eu não tô enxergando a verdade da Bíblia, eu tô enxergando aquilo que eu quero. E aí, sabe o que acontece? Acontece que a esquerda faz de Deus um inimigo e a direita faz de Deus um produto. Então a gente tem que tomar cuidado e fugir dos dois extremos, mano. E encontrar a verdade na palavra de Deus. Encontrar aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Ok, então, cara, partindo dessa ideia que você colocou pra gente, acende uma luz vermelha para os evangélicos. Certo. Porque muitas vezes a gente olha o conservadorismo como nosso salvador. E uma ideologia política conservadora pode se tornar um Deus falso. Pode se tornar um ídolo no seu coração. Entendeu? E não só a ideologia, mas também um determinado político pode se transformar num Deus falso. Com certeza. Ideologias são ídolos que a gente constrói, mano. A gente tem que entender, a gente tem que compreender o mundo, tem que ler, mas a gente tem que tomar cuidado, porque as ideologias elas podem se tornar ídolos no nosso coração. Por exemplo, eu vou pegar um versículo aqui, Ricardinho, que eu gosto bastante. Está em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha que interessante. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas os honrarão. Olha que interessante, então. O que a Bíblia está nos dizendo aqui sobre Estado?
A Bíblia está nos dizendo muito simples, que o Estado é aquele que ele recompensa o cara que faz o certo e pune o cara que faz o errado. Ou seja, o Estado é justiceiro de Deus. Sim, o que passa disso, mano, já é a mais, tá ligado? Então a gente precisa enxergar dessa forma. A gente precisa enxergar de uma forma muito simples. A Bíblia, a ideia, se você continuar lendo aqui, a ideia é como se o Estado tivesse uma espada na mão, quando ele honra aquele que faz o bem e pune aquele que faz o mal, certo? Então essa deve ser enxergar o Estado. Eu não devo enxergar o Estado nem como meu inimigo, nem como meu salvador. Ok. Porque quando você enxerga o Estado como seu salvador, você cria um ídolo, um É, Deus falso. Com certeza. E todo Deus falso, ele é limitado. Porque o único Deus verdadeiro e limitado é o Senhor Jesus. E quando você enxerga o Estado como um inimigo, claro que em algumas ocasiões ele pode se tornar um inimigo, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista, que o Hitler fez aquela parada toda que você sabe, mas eu ia falar do Dietrich Bonhoeffer, que ele era como um pastor, ele se organiza com outros alemães ali para tentar derrubar a Alemanha nazista. Eu nem preciso explicar por que a Alemanha nazista estava errada, você já conhece a história. E aí ele se organiza ali e esse pastor ele vai preso, certo? Então beleza, nesse caso o Estado realmente era um inimigo, porque não estava permitindo que as igrejas pregassem o evangelho, fora toda a maldade que o nazismo fez. O Estado se torna um inimigo quando o Estado contraria a palavra de Deus como um todo. Perfeito. Eu acho que essa é a vara de medida. Perfeito, mas falando de uma realidade hoje, como a nossa realidade no Brasil, onde a gente tem liberdade de culto, a gente pode pregar, pode ir e vir, se eu faço o Estado do meu inimigo, eu estou fazendo um espantalho. Se eu faço do Estado o meu salvador, eu estou fazendo um ídolo. E quando esse ídolo não corresponde às nossas expectativas, a gente se frustra. Totalmente. E a gente começa a procurar culpado. E o culpado sempre é a esquerda. Sim. Totalmente. Mas talvez o culpado pode ser o próprio ídolo que a gente criou. Sim, a gente precisa entender que a gente... Ou o oposto, né? Ou o o oposto. cara da esquerda pode sempre colocar a culpa no da direita. No da direita, tá ligado? E às vezes a culpa sou eu mesmo, sabe? Porque às vezes o cara, por exemplo, vamos dar um exemplo bem banal que todo mundo sempre faz, mas o cara vai lá e o cara reclama da corrupção. O cara reclama da corrupção e o cara xinga todo mundo e o cara posta na internet anticorrupção, aí o cara vai lá e fura a fila da vacina, tá ligado? Então, tipo assim, o cara tá reclamando da corrupção, mas ele é corrupto no coração dele. Ok, Tá perfeito. entendendo? Então, assim, a gente precisa parar de simplesmente exteriorizar os nossos sentimentos e olhar para a palavra de Deus, que isso faz com que a gente faça uma leitura bem mais equilibrada e bem mais firme a respeito daquilo que é a verdade, mano. Ok, perfeito. Esse equilíbrio que a gente tem que buscar na palavra de Deus deve pautar nossas atitudes na política também. Sim. Às vezes a gente vê alguns jovens falando, não, nunca vou me envolver com a política, nunca vou ser um deputado, vereador, um prefeito, porque isso é do diabo. Não, muito pelo contrário, você deve se envolver nisso sim, se você tiver aptidão. Sim, totalmente. E assim, a minha esperança como um pastor de juventude, né, um pastor de adolescentes, é exatamente isso, mano. É que no grupo que eu pastoreio, tem alguém aqui de 12, 13, 14 anos que tenha, por exemplo, anseios políticos, tá ligado? É que no grupo que o Tiger pastoreia, da galera mais velha, esteja ali, mano, o próximo deputado, o próximo prefeito da cidade, essa galera, porque essas pessoas com princípios vão ocupar esses espaços não para fazer mais roubalheira ou para mais bandidagem, mas vão ocupar esses espaços Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. E aí, mano, eu não tô me importando agora com lado A, lado B. Sabe por quê? Porque a ideologia dessa pessoa não é mundana, mas a ideologia dessa pessoa é bíblica. Eu acho que a gente tem que acabar com aquilo que vem sendo propagado nas igrejas evangélicas, da dicotomia sagrado e secular. Totalmente, mano. Para nós que somos cristãos, tudo é sagrado. Sim. Nossa atitude dentro da política tem que ser sagrada porque nós somos cristãos. Sim. Temos que ser bons médicos porque somos cristãos. Sim. A nossa ideologia, o nosso pensamento, a nossa moralidade é pautada pela Bíblia. A Bíblia nos direciona. Sim. E quando eu ajo de uma maneira certa, eu não ajo por causa dos outros, eu ajo primeiramente para agradar a Deus. Perfeito, mano. E eu acho que a galera hoje perdeu muito essa consciência. Galera, a nossa ideia de bater esse papo aqui é para abrir a sua mente. Realmente para que a sua cosmovisão mude. Porque eu vi muito, Davi, quando eu me converti, política é do diabo, você não pode se envolver, cara. Sim. E aí, a galera me pergunta, porque eu já ouvi muito isso também, que várias dessas coisas aí que a galera fala que é do diabo. Mas beleza. Por exemplo, como eu falei, eu abro caixinhas de perguntas no meu Instagram. E às vezes a pessoa pergunta assim, cristão pode ser de esquerda? Cristão pode ser de direita?
Cristão pode ser lado A, cristão pode ser lado B? E a minha resposta é, pode, mas antes do cristão ser lado A, lado B, sabe o que o cristão tem que ser? Bíblico. Perfeito. Então, se você é de esquerda e algo dessa ideologia fere o princípio bíblico, então você tem que abandonar essa parada, porque você tem que ser bíblico. Se você é de direita e algo dessa ideologia fere o princípio bíblico, então você tem que abandonar essa parada, você tem que ser bíblico. Sabe por quê? A Bíblia foi escrita antes dessa ideia de direita e esquerda, mano. Isso aí nasceu na Revolução Francesa. A Bíblia não tem direita e esquerda. Não, mano, a Bíblia tem Jesus Cristo, tá ligado? Porque daí eu vejo a galera tentando se apropriar da verdade bíblica. E aí fica a galera de um lado falando assim, não, mas Jesus era socialista. E fica do outro lado a galera Jesus falando, era democrata. Jesus era democrata, Jesus era liberal. Mano, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é seu Salvador. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entendeu? E Jesus tá acima dessas coisas. Esse negócio de direita e esquerda, isso é depois, isso é da Revolução Francesa, isso é outra parada, cara. A Bíblia foi escrita antes do conceito de capitalismo existir. A Bíblia foi escrita antes do Karl Marx escrever a respeito da Revolução do Proletariado. Então a gente precisa entender que a verdade bíblica, ela é sólida e é ela que joga luz para esse mundo que tá na escuridão, mano. Entendeu? E se o mundo todo tá enxergando a vida de uma forma polarizada e dicotômica, você lança a luz da palavra de Deus sobre essas coisas e você enxerga a verdade, porque você tem aqui, ó, você tem a luz, você tem a lanterna, mano. Ok, perfeito. Davi, partindo já pro pro final do nosso bate-papo, pra galera se informar mais, aprender mais sobre política, qual livro que você indica, mano? Cara, olha, eu indico, tem algumas No coisas. contexto brasileiro, primeiro. Tá, no contexto brasileiro, por exemplo, o livro chama Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira, um livro vermelhinho bem interessante, apesar de eu achar que ele é um livro um pouco datado, né? Eu acho que o Franklin escreveu um pouco nas emoções do momento que a gente estava vivendo ali em 2016, mas é um livro muito bom. Além disso, a teologia sistemática dele também tem apontamentos políticos e apologéticos bem interessantes a respeito disso. Tem um livro mais simples, mas muito bom, Política e Religião, do N. Gruden, um livro bem interessante, bem massa. E tem um livro de uma capinha amarela que se chama Visões e Ilusões Políticas. Tá? É um livro bem massa. Mas, a respeito disso, a melhor coisa que você pode fazer a gente pode depois gravar uma parte 2 desse episódio, só para a gente olhar a função do Estado na Bíblia e como os governantes deveriam agir para com o povo. Então, por exemplo, você percebe logo de cara essa ideia que a gente falou de que o Estado não tinha que ficar interferindo muito na vida das pessoas, mas ele tinha que dar liberdade para as pessoas viverem. Tem aquela ideia do Abraham Kuyper, da soberania das esferas. Perfeito, cara. E cada esfera, né, é Isso. individual na sua atualização. Isso. Então, a soberania das esferas. Então, as pessoas que têm fé têm liberdade de fazer o seu culto, os empresários têm liberdade de vender seus produtos dentro da legalidade e por aí vai. Então, é essa ideia. A arte tem sua autonomia. A arte tem sua autonomia. E você vai perceber que os extremos, eles sempre são pecaminosos. O extremo da esquerda, a gente pode dizer que é o comunismo. O comunismo matou milhões de pessoas. O extremo da direita, a gente pode dizer que é o nazismo e o fascismo. Também matou milhões de pessoas. Porque interfere diretamente na liberdade do indivíduo, interfere diretamente na liberdade de ir e vir, na crença das pessoas. Então, quando a gente sai dos extremos, e aí o pessoal vai querer me xingar de isentão, de um monte de coisa, mas eu não ligo. Aí, quando a gente sai dos extremos e a gente olha para a palavra de Deus, você encontra o equilíbrio da fé. Tá ligado? E você encontra realmente que o caminho é a liberdade que Cristo conquistou para nós. Ok, então a gente tem que procurar o equilíbrio. E para procurar esse equilíbrio bíblico, a gente tem que ler Bíblia. Sim, totalmente. Aprender o que é esquerda, aprender o que é direita, mas também aprender o que a Bíblia diz. Isso é muito interessante. Antes de aprender qualquer outra coisa, qualquer filosofia, qualquer ideologia, entenda de Bíblia, mano. Porque a gente muitas vezes está preocupado em saber os termos políticos, mas como cristão não sabe o que a Bíblia diz. Sim. Você tem que entender o que pauta as suas atitudes e os seus princípios morais. Aí depois, quando você for estudar sobre direita e esquerda, vai ficar mais fácil para você poder procurar o equilíbrio. Sim. Tem um livro também do R.C. Sproul, lançado atualmente, sobre cosmovisão. Ele tem um capítulo específico sobre política. Legal. O livro é Faça a Diferença. Interessante. Um livro top. Você já me falou desse livro, eu não li ainda. Você acabou de falar aí que a gente podia fazer uma parte 2 e tal, de como os políticos devem agir, como o governo deve agir.
Você topa fazer no próximo episódio? Eu topo, até porque eu tô ligado que a galera vai me mandar mensagem falando, ah, Davi, faltou você falar sobre isso, sobre aquilo outro, sobre um monte de coisa. A gente deu um panorama geral aqui pra gente trocar uma ideia, mas a gente pode depois fazer um roteiro mais específico e fazer uma parte 2 só pra gente trocar essa ideia aí. E se você deixar bastante like aí e esse vídeo tiver bastante visualização, a gente faz uma parte 2. Fechou então. Beleza? Mano, Tamo junto. tamo junto, meu parceiro. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e use a sua mente, não é verdade? Eu gosto de falar para os adolescentes, para concluir, vou fechar o vídeo com essa frase. Deus nos deu um cérebro e não é pecado usar. Tamo junto, Deus abençoe. Deus abençoe, um abraço e estude.